Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar tipo um cartão de crédito. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a isso, incluindo o autismo. Várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe. Então, Sadhguru, a maior parte do seu trabalho é focado em soluções sustentáveis, mas também muito do seu trabalho é para elevar a consciência humana. Que papel o indivíduo ou pequenos negócios, comunidades, sociedades podem desempenhar? Veja, não são duas coisas diferentes. Seres humanos viverem conscientemente e soluções sustentáveis não são duas coisas diferentes. A única razão pela qual fazemos coisas de forma não sustentável é porque não somos conscientes. Nós não estamos exercendo nossas atividades neste planeta de maneira consciente. Todo mundo tem suas compulsões. Os indivíduos têm compulsões, as sociedades têm compulsões, as nações têm compulsões, a realidade global tem suas compulsões. Para satisfazer essas compulsões, nós estamos fazendo coisas que estão destruindo a base da nossa existência. Isso é como a história clássica do Panchatantra, na qual um homem está sentado no lado errado do galho e o corta. Ele está fazendo isso porque quer ser bem-sucedido, mas quando alcançar o sucesso, ele cairá. É onde nós estamos. Nós estamos fazendo esse tipo de atividade insensata. Quando obtivermos sucesso, cairemos. Verdade. Cada um de nós deve estruturar sua vida de tal maneira: o que eu estou usando hoje? Para onde isso vai? Esse tanto de consciência. O que quer que eu esteja usando hoje? Para onde isso irá amanhã? Onde vai parar? Qual é o seu destino final? Agora, uma coisa importante é que na Índia, como nação, nós temos sido uma nação têxtil por centenas de anos ou milhares de anos. Houve uma época em que vestimos toda a Europa e a Arábia. Literalmente, 60% das roupas vinham da Índia. Ninguém fazia roupas requintadas como essas no planeta. Ainda hoje, ninguém consegue fazer algo parecido com o que você está vestindo, certo? Verdade. Em nenhum outro lugar do planeta. Porque essas competências não aconteceram da noite para o dia. Isso não é algo que se aprende indo a um curso de têxtil por 4 anos. Isso é algo que se desenvolveu de forma inata. Em cada região havia diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de tinturas. Com qualquer tipo de material local, eles criavam tecidos tão requintados. Mais de 132 tecidos. Haviam tecidos distintos no início do século. Neste momento, entre 65% a 70% deles estão praticamente extintos. Nós estamos tomando algumas iniciativas nesse sentido. Falaremos sobre isso mais tarde. Mas o têxtil tem sido a nossa maneira de fazer as coisas. Precisamos retornar a isso. Isso foi desestabilizado essencialmente durante a Era Britânica, quando eles quiseram quebrar sistematicamente a potência têxtil indiana, porque queriam construir Manchester, o que fizeram com sucesso, ok? No momento, as pessoas orgulhosamente apelidam Coimbatore de a Manchester da Índia. Eu digo, por favor, não façam isso. Deixe-os chamar Manchester de Coimbatore da Inglaterra, porque aqui é onde a verdadeira tecelagem e fiação e tudo, estava o algodão, certo? Têxteis. Esta é a região onde isso acontecia, e em cada região existem maneiras únicas. Se trouxermos isso de volta, mesmo num contexto razoável, se desenvolvermos os mercados necessários, se revitalizarmos as competências já existentes, eu estou lhe dizendo, neste país facilmente empregaremos algo entre 200 a 300 milhões de pessoas dentro dos próximos 5 a 6 anos.
Algumas iniciativas estão sendo feitas pela indústria têxtil, muitas regulamentações foram alteradas, nós também temos trabalhado com eles, mas isso não é suficiente se você quiser uma revolução. Além do mais, para tudo isso você precisa de mercado, é por isso que você é muito importante. Essa é a razão pela qual eu estou falando com você, porque precisamos de mercado. O comércio deve ser sensível à estética, o comércio deve ser sensível à sustentabilidade. No momento, eles querem ir a uma loja e comprar 10 roupas de nylon. Se vão às compras, ninguém compra uma. Porque eles compram 2 dúzias iguais? 1, 2, 3 eles vão usar, depois disso se cansam e novamente, antes mesmo de usarem essas 2 dúzias, já compraram de novo, certo? 85% das roupas no planeta, no período de um ano, vão para os aterros sanitários. 100 bilhões de peças de vestuário são vendidas no planeta a cada ano. 100 bilhões, certo? E 85 bilhões de peças de vestuário vão para os aterros a cada ano. E a maior parte delas é de poliéster. Uma das formas mais perigosas de poluição é a polifibra, que está flutuando por todos os lugares, está no ar, está no solo, está na água. Alguns pesquisadores encontram na placenta. Sabe, a polifibra está na placenta, que no ventre da sua mãe você a pega. Alguns deles estão dizendo, não sabemos até que ponto esses números estão corretos, mas está na direção correta. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar, tipo, um cartão de crédito. Você sabia? Você tem que pagar. Um dia, se você carrega um cartão de crédito em seu organismo, você continua pagando, certo? Portanto, é esta a quantidade de plástico que está por toda parte, mas todos estão tentando condenar o simples saco plástico. Não estou dizendo que você não deve condená-lo, mas é que está na moda. Esse é o problema. Porque um simples saco plástico que está voando na rua, algum mendigo, algum catador de lixo reciclável pode pegar, e você sabe que na Índia a reciclagem está realmente num ritmo muito bom, não por causa de sua consciência sustentável, mas por causa da pobreza. Eles estão catando. Quase 90% das garrafas de plástico são recicladas na Índia, é o único país assim. Isso não acontece porque somos muito conscientes ecologicamente, simplesmente porque as pessoas são pobres e estão catando todas as garrafas. Enfim, de um jeito ou de outro está acontecendo. Mas a polifibra, a quantidade de danos que ela está causando, a maneira como ela entra no corpo, especialmente em crianças que estão usando polifibra, porque a polifibra é muito, inflamável. Por causa disso, eles a estão revestindo com, produtos químicos resistentes ao fogo. Esses produtos químicos foram considerados cancerígenos. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a esses produtos químicos não inflamáveis que eles estão usando nas roupas, incluindo o autismo. Várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe, mas com certeza muitos problemas aparecerão no seu caminho. Uma criança até 15, 16 anos de idade não deveria nunca usar nada de polifibra. Elas devem usar roupas orgânicas. Não que os adultos possam, mas pelo menos vocês são mais resistentes a essas coisas depois dos 17, 18 anos de idade. Mas até lá é muito importante que você use fibra orgânica. Mas agora o problema é, quantas roupas você tem? E você não pode fazer isso com algodão ou seda ou algo parecido, então você termina comprando poli, certo? É mais barato, então muitos estão preferindo. Veja, mesmo o algodão e outras coisas podem ficar mais baratas se aumentarmos o volume. Portanto, uma coisa simples que eu estou sugerindo é que você tem influência em Telangana. Você tem que pressionar por isso. Eu estou pressionando para que em alguns estados, pelo menos que os uniformes escolares sejam de algodão ou de linho, ou do que quer que eles possam pagar, certo? Mas não devem ser de polifibra. Você não pode reciclar. Apenas 1% é reciclado, porque ninguém usa
Essa polifibra, assim como ela é sempre mesclada com uma mistura complexa para obter várias texturas e o que quer que seja. Portanto, você nunca consegue reciclar esse material complexo. Se fosse somente o nylon puro ou a polifibra pura, poderíamos reciclá-los. Não se pode reciclar porque está misturada com várias outras coisas, portanto a reciclagem não é possível. Somente 1% da polifibra que você usa em termos de roupas é reciclada. O resto está indo para a natureza. E está voltando para a gente de muitas maneiras diferentes. Um cartão de crédito no seu coração. Os 5 elementos que nós reconhecemos como os ingredientes básicos de vida. Esta magia elementar, estou chamando de magia elementar, porque apenas com 5 coisas, não 5 milhões, apenas 5 coisas. Com 5 coisas, muito tem sido feito. Com 5 coisas, aquilo que se apresenta como cosmo, aquilo que se apresenta como vida, aquilo que se apresenta como todas as coisas que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar, está muito além das permutações e combinações que conseguimos pensar. Se algo vai além das permutações e combinações, então não é mais matemático, é mágico. Então essa magia elementar, dominar essa magia elementar é a dimensão mais fundamental do yoga. Essencialmente, quando as pessoas querem ser fisicamente robustas, então a terra seria importante, mas para quem está no caminho espiritual, aquele que deseja perceber, a coisa mais importante é o Akash. A razão pela qual o Akash se torna mais importante é que na criação desta forma humana, 72% de água, 12% de terra, 6% de ar, 4% de fogo, isso é amplamente determinado. O restante é Akash. Quando dizemos o restante, não queremos dizer 6%, nós dizemos o restante. Agora, se você aumentar a proporção de Akash dentro do sistema, se você aumentar a proporção de Akash na longa escala de quem somos, então nossa habilidade de perceber é tremendamente aperfeiçoada. Se essa proporção permanece baixa, ou Akash está em seu mínimo na criação de alguém,
então a sua habilidade de perceber será extremamente mínima. Mesmo que tenha um grande intelecto, esse intelecto irá se revestir em coisas mundanas. Ele nunca poderá se elevar para perceber algo para além disso. Portanto, nesse contexto, um aspecto importante do progresso espiritual um aspecto importante de Vigyan ou Visheshgyan, se alguém quiser perceber para além dos 5 sentidos, se alguém quiser perceber aquilo que não é físico na natureza, se alguém quiser ampliar sua antena para dimensões maiores de vida, se alguém quiser explorar a natureza mística de nossa existência, então aprimorar o Akash é um aspecto necessário e muito vital. Akash é uma dimensão ilimitada. Quando a composição do Akash é aprimorada, então o ilimitado torna-se a natureza do próprio ser. Se não ilimitado, ao menos um limite que você não possa ver e sentir. Isso dá ao ser individual um grande sentido de liberdade, um grande sentido de não estar aprisionado a nada. Essa ausência de limites dentro de si mesmo é uma quantia essencial de espaço que a pessoa precisa se ela quiser ter algum domínio sobre esses 5 elementos. O mesmo vale para o sistema humano. Para manter o sistema bem, para manter o sistema em um modo eficiente e eficaz, mas não estar identificado com ele, é muito importante, ou é o mais importante passo que se tem de dar se alguém tiver que ter domínio sobre os elementos. Uma vez havendo uma certa quantia de domínio sobre os 5 elementos, a pessoa descobrirá que não existe essa coisa de o que é interno e o que é externo, porque os elementos não respeitam os seus limites. Para colocar de uma forma mais simples, enquanto você se senta aqui, você respira. O ar não respeita seus limites, ele entra e sai constantemente. Isso não é apenas com o ar, isso está acontecendo com todas as coisas. A comida que você come e qualquer outra substância que nós liberamos e tudo mais está em constante transação, ou os elementos não respeitam os limites de seu corpo. Os limites de seu corpo são apenas para o seu conforto psicológico, mas os 5 elementos não respeitam isso, e eles de qualquer maneira transacionam sem sua permissão. Então, se você tiver algum acesso em experienciar a natureza dos elementos,
então você também perde os limites do seu corpo? Ou, em outras palavras, você sacrificou sua privacidade? Porque não existe essa coisa de privacidade, porque, você sabe, tudo está escorrendo para dentro e para fora constantemente. Quando alguém deseja obter maestria, uma das coisas comumente feitas é aqueles sentados na América ou em qualquer outro lugar do mundo agora, incluindo a Índia, não tentem fazer isso. Você verá os movimentos espirituais do passado. Quer você fale dos yogis, ou dos nagas, ou os Gorakhnathis, ou os jainistas. Uma das coisas que eles fazem no nível básico do sadhana é: a primeira coisa é se exporem aos elementos, porque eles querem que a transação ocorra livremente. Como atualmente, andar nu pelo mundo não é uma possibilidade, ainda que na Índia ainda esteja em prática. Você verá milhares deles andando nus, não se preocupando com as normas sociais. Esta não é uma possibilidade para todos. Então, uma coisa simples que você pode fazer é mudar para um nível de roupa mais folgado. Bem, você pode não parecer em forma, mas não existe forma para você na escala elementar. É uma constante transação. Para facilitar isso, para poder ter consciência disso, uma coisa importante é que exista um pouco de espaço entre o seu corpo e o que você veste, que elas não sejam roupas apertadas. Este é um passo que alguém pode dar para, se você prestar atenção, você verá, além desta respiração, uma quantidade enorme de transações estão acontecendo constantemente por todo o corpo. Se a pessoa prestar atenção suficiente a esta transação, então ela lentamente também entenderá a natureza e a composição dos elementos dentro de nós, aperfeiçoando assim uma dimensão, ou por meio de uma prática apropriada, aumentando o Akash no sistema, isso pode se tornar uma possibilidade. E é claro, uma vez que eu digo isso, a primeira pergunta é: Sadhguru, que prática é essa? A prática não vem em primeiro lugar, a atenção vem em primeiro lugar. Por meio da atenção, se alguém sabe que existe uma transação, não por intelecto, mas por atenção, se alguém sabe que existe uma transação, então, como ajustar a transação ao nosso favor é algo que nós podemos fazer?
A primeira coisa é assumir o comando das transações mais óbvias. As transações mais óbvias são respiração, alimentação, consumo de água e a temperatura do corpo e a temperatura exterior. Essas são as transações mais óbvias. Apenas preste um pouco mais de atenção a essas transações óbvias. Sempre me surpreende como a respiração, que é uma transação tão óbvia e não acontece silenciosamente, move o corpo inteiro, mas a maioria das pessoas nunca nota. Se você não consegue notar a sua respiração, como notar algo mais sutil do que isso? Porque a respiração é uma atividade barulhenta, ela está acontecendo. Se você prestar atenção a essas coisas, como você come, como você bebe, como você respira, como você toca tudo o que você toca, você verá o experienciar da vida se elevará a um nível completamente diferente. Essas coisas simples a maioria dos seres humanos não está fazendo. Eles estão engolindo o que comem e bebem. Eles respiram completamente inconscientes, tocam tudo e qualquer coisa sem saber ou sentir o que estão tocando. Em grande parte está acontecendo assim para a maioria das pessoas. Se você trouxer consciência a isto, se você trouxer, não vou sequer usar a palavra consciência, porque ela significa muitas coisas para muitas pessoas. Traga mais atenção para isso. Se você estiver muito mais atento a essas coisas, então, sem desacelerar nada, isso é importante, porque as pessoas pensam que quando você está respirando, você não deve fazer mais nada, você deve estar apenas respirando. Quando você está comendo, você deve estar comendo. Quando você está bebendo, você deve estar bebendo. Não. Essa é a beleza de ser humano, que nós temos uma capacidade cerebral de conduzir atividades complexas dentro de nós e ainda sermos capazes de prestar atenção. É como se você estivesse dirigindo e você ainda pudesse ter uma conversa com alguém. Então, 2 níveis de atenção estão acontecendo exatamente assim. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas preste atenção à respiração. A respiração é uma coisa que está sempre acontecendo, então você pode prestar atenção a ela. Você também pode prestar atenção à comida que você come e à água que você bebe, que isso não aconteça o tempo todo. Portanto, a possibilidade de conhecer dimensões do além, a possibilidade de mergulhar dentro da natureza mística da existência está muito enraizada na composição elementar de quem somos. Trazer uma transformação a isso pode fazer coisas fantásticas para você, mas também é preciso entender que coisas fantásticas também podem virar sua vida de cabeça para baixo. Essa é a natureza das coisas fantásticas. Namaskaram, Sadhguru. Quem está falando? Aqui. Se o tempo é relativo, podemos viajar no tempo? Então, você quer ir para o passado ou para o futuro? Esse não é o maior problema do mundo? As pessoas estão viajando no tempo dentro de si mesmas. Elas estão tentando viver o que aconteceu 10 dias atrás, ou elas estão tentando viver o que pode acontecer depois de amanhã.
A viagem no tempo é o maior dos problemas. Não busque por isso. Isso já é um grande problema. Agora, isso não é o que você está perguntando. Você quer saber o que aconteceu no passado ou você quer saber o que acontecerá amanhã? Quando ele disse Merebare me kuchebolo, seja o que for. O que ele está me dizendo é, por que você não viaja no tempo para mim e me diz o que acontecerá amanhã? Ok? Sim, essa é a única coisa que ele está perguntando. Então, tenho que usar minhas roupas astrológicas? Veja, se você transcende a sua natureza física, não existe essa coisa de tempo. Existe, na Índia, nesta cultura, nós temos uma palavra chamada Trikalagnani, que significa aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso não significa que ele esteja viajando no tempo. Isso é coisa desses filmes de Hollywood, que entende tudo errado de forma lógica e literal. O motivo pelo qual estou dizendo isso é que eles estão sempre tentando entender tudo factualmente, literalmente. Quando dissemos que existe um Trikalagnani, eles disseram, existe alguém que vai para o passado, o presente e o futuro. Veja, este momento é a eternidade, eu quero que você saiba. A questão é, você está vivendo na superfície ou você tem uma experiência profunda do que é o agora? O que você pensa que é o passado? O que você pensa que é o futuro? Ou o que você pensa que é o agora? É tudo um acontecimento. Eles não são três acontecimentos diferentes. Eles não são três dimensões diferentes ou três espaços geográficos diferentes nos quais você pode entrar e voltar. Quando você usa a palavra viagem, ela sugere movimento, não é? Eu viajo do ponto A ao ponto B. Eu não posso viajar do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A. Eu não posso viajar, a não ser que eu esteja dando voltas. Portanto, agora, quando você diz passado, presente e futuro, você está falando sobre um A triplo. Entende? É A. Não é ABC. Quando dizemos tempo, na percepção yógica, a qual, por fim, a física moderna alcançará algum dia, eu espero, é que o tempo é o aspecto básico da criação. Por causa do tempo, existe gravidade. Por causa da gravidade, todo o resto. Neste momento, o problema com a física moderna é que eles entenderam razoavelmente as outras forças, mas eles são incapazes de entender o que é a gravidade. A gravidade é a consequência do tempo. Não o contrário. Porque existe tempo, existe gravidade. A palavra tempo, em si, pode não evocar essa imagem em sua mente. A palavra em sânscrito está correta, é kala. Kala significa duas coisas, tempo e vazio. Kali. Não estou falando sobre a Devi. Kali significa o quê? Vazio. Kala significa escuridão. Kala significa tempo e também significa vazio. Se você tentar falar em um contexto um pouco mais personificado, chamaremos isso de Shiva. Portanto, estamos falando sobre o tempo e o vazio.
o tempo e o nada como sendo a mesma coisa. Porque existe tempo, existe criação. Porque aquilo que chamamos de criação existe, existe gravidade. Porque, para manter a integridade de um pouco da fisicalidade neste vasto kala, você precisa de alguma força para segurá-la. Então, a gravidade é apenas quando o tempo se curva de uma certa maneira. O tempo, que é o nada, o tempo, que é o vazio, faz uma curva. Quando ele faz uma curva, a dimensão física começa. Se ele não fizer uma curva, o físico não existe. Portanto, quando dizemos processo espiritual, você está tentando sair da curva, porque qualquer coisa que faz curvas, no final das contas, acabará em círculos, não é? Então, porque você experiencia o tempo como uma consequência da curva que ele tomou, você está entendendo o tempo como a rotação do planeta, como a rotação da Lua, do Sol e tudo mais. Mas quando nos referimos a Kala, estamos falando sobre o tempo de uma forma mais fundamental, que é o vazio, é o nada, é o espaço vazio, é o tempo. Estamos sempre... O conceito moderno está falando sobre tempo e espaço como duas coisas diferentes. Estamos falando de tempo e espaço como sendo uma única coisa. O existencial é a gravidade. A presença não existencial que está lá é Kala, ou Kali, ou o vazio, ou o tempo, ou o que você quiser chamar, ou a escuridão. Todas essas coisas simbolizam a mesma coisa. Então, se alguém viaja no tempo, ele perdeu o juízo. Sério? Eu sei que livros são escritos sobre isso. Nunca acredite. Por favor, eu quero que você entenda. Você lança um novo conceito. Digamos que uma comunidade científica lança um novo conceito, ou filosoficamente algum novo conceito surge. Instantaneamente, haverá 100 autores nos Estados Unidos. Os primeiros 80 virão dos Estados Unidos. Talvez, hoje em dia, os próximos 10 virão da Índia. Eles escreverão livros sobre como eles experienciaram esse conceito, que pode nem mesmo existir. Livros de grande valor serão escritos. E uma geração crescerá com isso e isso morrerá. A próxima geração nem sequer ouviu falar dos livros que foram conhecidos nos anos 70 e 80. Esta geração nem mesmo ouviu falar sobre aquelas coisas que moldaram completamente a psique daquelas pessoas. Portanto, esse negócio de viagem no tempo, essa experiência de quase morte de que se tem falado, esses são assuntos populares no momento. Eu aconselharia você a escrever um livro. Você venderá bem, ganhará dinheiro, tudo bem. Se isso for para a sua sobrevivência, escreva algo. Mas se você estiver buscando, não se engane com essas coisas, em que você ficará perdido. Não faça viagem no tempo, porque você não pode fazer viagem no tempo. O tempo, como você o conhece, só existe por causa da sua natureza física. Se você realmente deseja conhecer a profundidade do tempo, se você deseja conhecer o Kala, que mantém tudo unido, que mantém tudo em seu colo, você deve se distanciar de sua natureza física. Daí você conhece Kala, não como três, mas como três As sobrepostos uns sobre os outros, não A, B, C. Sendo assim, você não vai tentar viajar, você fará mudanças dimensionais dentro de si mesmo, e não uma compreensão psicológica do tempo. O que aconteceu ontem é um tempo, o que está acontecendo agora é outro tempo, o que pode acontecer amanhã é outro tempo. Não nesse contexto,
Eles não são três coisas separadas. Na verdade, o que aconteceu ontem, se você se sentar aqui e imaginar tudo aquilo vai acontecer agora, não é? Sim? O que poderá vir a acontecer amanhã, se você se sentar aqui, se você tiver uma imaginação poderosa o suficiente, isso vai acontecer agora mesmo. É por isso que as pessoas estão sofrendo algo que aconteceu 10 anos atrás e algo que poderá vir a acontecer depois de amanhã. Certo? Elas estão desfrutando e sofrendo por coisas que não existem. Portanto, se você tentar fazer uma viagem no tempo, você vai perder o juízo e pensar que está experienciando algo. O drama psicológico que você cria na forma de pensamento e de emoção não é vida. É um filme mal dirigido. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.